Você já se perguntou se as profecias do livro de Daniel ainda têm relevância nos dias de hoje? Daniel, conhecido por decifrar sonhos e visões enigmáticas, descreveu eventos futuros com uma precisão impressionante. Mas e se eu te dissesse que muitas dessas visões estão se concretizando agora, diante dos nossos olhos? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profecias de Daniel e explorar como elas podem estar se cumprindo no cenário atual. O que significam os reinos, as estátuas e os sinais que ele viu? E mais importante, como essas profecias impactam o nosso futuro? Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a maneira como você enxerga o mundo. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios do templo a Nabucodonosor, que os levou para a terra de Sinar, colocando-os no templo de seu Deus e guardando-os no tesouro. O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse jovens israelitas da família real e da nobreza. Eles deveriam ser sem defeitos, de boa aparência, sábios, inteligentes e aptos para servir no palácio do rei. Esses jovens também aprenderiam a língua e a cultura dos caldeus. O rei determinou que esses jovens recebessem diariamente porções de sua própria comida e vinho, e fossem treinados por 3 anos, para depois se apresentarem diante dele. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de Judá. O chefe dos oficiais mudou seus nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abed-nego. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais para ser dispensado dessa obrigação. Deus fez com que Daniel encontrasse favor e simpatia diante do oficial, que disse: "Tenho medo do rei, pois se ele vir que vocês estão mais fracos que os outros jovens, ele pode me punir." Daniel, então, sugeriu a Melsar, o encarregado designado pelo chefe dos eunucos, para cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias. "Por favor, faça uma experiência com seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Ao final, compare nossa aparência com a dos jovens que comem as refeições do rei e faça o que achar adequado com base no que observar." Melsar concordou e os testou por 10 dias. No final desse período, a aparência deles estava mais saudável e robusta do que a dos outros jovens que comiam a comida do rei. Então, Melsar retirou a porção de comida e o vinho deles, oferecendo-lhes apenas legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens sabedoria e entendimento em todas as letras e ciências. Além disso, Daniel possuía a habilidade de interpretar visões e sonhos. Quando o tempo determinado pelo rei chegou ao fim, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e percebeu que nenhum outro jovem era tão sábio quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles, então, passaram a servir ao rei. Em todas as questões que exigiam sabedoria e discernimento, o rei os considerava 10 vezes mais capacitados do que todos os magos e astrólogos de seu reino. Daniel continuou no serviço real até o 1º ano do reinado de Ciro. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve sonhos que o inquietaram, fazendo com que ele perdesse o sono. O rei convocou os mágicos, astrólogos, encantadores e sábios da Caldeia para que explicassem o seu sonho. Quando eles chegaram e se apresentaram, o rei disse: "Tive um sonho que me deixou muito inquieto e quero entender o que ele significa." Então, os sábios caldeus responderam ao rei em aramaico: "Que o rei viva para sempre, conte-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação." O rei respondeu: "Esqueci o sonho. Se vocês não conseguirem me contar tanto o sonho quanto a interpretação, serão recompensados com presentes, honra e grandes benefícios.
Portanto, revelem o sonho e o seu significado. Os caldeus insistiram pela segunda vez. Por favor, rei, diga-nos o sonho e nós lhe daremos a interpretação. O rei retrucou: eu sei que vocês estão apenas tentando ganhar tempo, porque sabem que não consigo lembrar o sonho. Se não me contarem o que sonhei, sei que vão inventar uma explicação falsa para enganar-me. Então, revelem o sonho, e só assim acreditarei que podem interpretá-lo. Os caldeus responderam ao rei: não existe homem na terra capaz de fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, príncipe ou governante jamais solicitou algo assim a qualquer mago, astrólogo ou sábio. O que o Senhor exige é impossível para qualquer humano. Apenas os deuses, que não habitam entre os mortais, poderiam revelar esse mistério. Diante disso, o rei ficou muito furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. O decreto foi divulgado e começaram a buscar Daniel e seus amigos para também serem mortos. Então Daniel, com calma e sabedoria, se dirigiu a Arioque, o capitão da guarda do rei, que estava encarregado de eliminar os sábios. Ele perguntou a Arioque: por que o rei deu essa ordem de maneira tão apressada? Arioque explicou a situação a Daniel. Após ouvir, Daniel foi até o rei e pediu mais tempo para revelar a interpretação do sonho. Ele voltou para casa e contou tudo a seus amigos Hananias, Misael e Azarias, pedindo que orassem ao Deus do céu por misericórdia, para que não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Durante a noite, Deus revelou o mistério a Daniel numa visão, e Daniel louvou ao Senhor. Ele disse: bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, pois dele vem o poder e a sabedoria. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o oculto, conhece o que está nas trevas, e a luz habita com ele. A ti, Deus de meus pais, eu dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora revelaste o que te pedimos, nos fazendo entender o sonho do rei. Depois disso, Daniel foi até Arioque e lhe disse: não execute os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei, e eu darei a interpretação do sonho. Arioque rapidamente levou Daniel à presença do rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dar a interpretação ao rei. O rei então perguntou a Daniel, também conhecido como Beltesazar: você é capaz de me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu: o mistério que o rei deseja conhecer não pode ser revelado por sábios, astrólogos, magos ou adivinhos. No entanto, há um Deus no céu que revela mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Aqui está o sonho e as visões que você teve enquanto estava deitado em sua cama. Ó rei, quando estava em sua cama, pensamentos vieram a você sobre o que aconteceria no futuro, e o Deus que revela segredos lhe mostrou o que está por vir. Este mistério foi revelado a mim, não porque eu seja mais sábio do que qualquer outra pessoa, mas para que a interpretação fosse dada a você, e assim você pudesse compreender os pensamentos do seu coração. No seu sonho, ó rei, você viu uma grande estátua. Ela era imensa, de um brilho extraordinário e uma aparência impressionante. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Enquanto você olhava, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas, e essa pedra atingiu os pés de ferro e barro da estátua, quebrando-os em pedaços. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram todos destruídos e se tornaram como palha das eiras no verão, sendo levados pelo vento, sem deixar vestígios. No entanto, a pedra que atingiu a estátua se transformou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e agora vamos apresentar a interpretação a você, ó rei.
Você, ó Rei, é o Rei dos Reis, pois o Deus do céu lhe concedeu o reino, o poder, a força e a majestade. Ele entregou nas suas mãos todos os habitantes da terra, incluindo os animais e as aves, e você é a cabeça de ouro dessa estátua. Depois de você surgirá outro reino, inferior ao seu, seguido por um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. O quarto reino será tão forte quanto o ferro. Assim como o ferro destrói e quebra tudo, ele também fará o mesmo. Os pés e dedos da estátua, feitos de parte barro e parte ferro, representam um reino dividido. No entanto, haverá uma porção da força do ferro, assim como você viu a mistura de ferro com argila. A presença do ferro e do barro indica que esse reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como você observou a mistura do ferro com o barro, essas alianças humanas não se unirão perfeitamente. O ferro não se combina com a argila. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído e não será entregue a outro povo. Esse reino destruirá todos os outros e permanecerá para sempre, assim como você viu. Uma pedra foi retirada da montanha sem a intervenção humana e despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Com isso, o grande Deus revelou ao rei o que está prestes a acontecer. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Diante dessa revelação, o rei Nabucodonosor se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que lhe fossem oferecidos presentes e incenso. O rei então disse a Daniel: de fato, o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, pois foste capaz de desvendar este enigma. Ele honrou Daniel, concedendo-lhe grandes presentes e o nomeou governador de toda a província da Babilônia, além de colocá-lo como líder de todos os sábios da terra. Por intermédio de Daniel, o rei também elevou Sadraque, Mesaque e Abednego a posições de destaque nos negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permanecia no pátio do rei. Mais tarde, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro de enormes proporções, com 60 côvados de altura e 6 de largura, no campo de Dura, na província da Babilônia. Ele convocou todos os governantes, magistrados, capitães, conselheiros, juízes e líderes da província para a inauguração dessa estátua. Todos eles se reuniram, prontos para dedicar a estátua erguida pelo rei. E você já ouviu falar da famosa história da escrita na parede? Este relato, que ocorre durante o reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, é um dos momentos mais intrigantes e impactantes do livro de Daniel. Prepare-se para descobrir como uma festa extravagante se transforma em um aviso divino. Imagine a cena. Belsazar, em meio a uma grande celebração, convida 1000 nobres para um banquete. Para impressionar seus convidados, ele decide usar utensílios sagrados que foram saqueados do Templo de Jerusalém. Essa ação não é apenas uma demonstração de riqueza, mas um desdém direto a Deus. Ao brindar com esses objetos sagrados, Belsazar ignora a história e a grandeza de quem os utensílios realmente pertenciam. Mas o que acontece a seguir é de tirar o fôlego. Enquanto a festa continua, uma mão misteriosa aparece e começa a escrever na parede. A mensagem é enigmática e a atmosfera se transforma de euforia para pânico. Belsazar e seus nobres ficam apavorados, sem saber o que as palavras significam. Sem saída, Belsazar se lembra de Daniel, o homem que já havia interpretado os sonhos de seu pai, Nabucodonosor. Daniel é chamado para desvendar o mistério. Você consegue imaginar a tensão na sala, enquanto todos aguardam a resposta? Com calma e sabedoria, Daniel se apresenta ao rei, preparado para decifrar a mensagem divina. Com a ajuda de Deus, Daniel interpreta a inscrição: Mene, Mene, Tekel e Parsim.
Cada palavra carrega um peso imenso. Mene. Deus contou os dias do reinado de Belsazar e decidiu que chegou ao fim. Tekel. O rei foi pesado na balança e considerado insuficiente. Uma lição de humildade que todos devemos considerar. Parsim. O reino babilônico seria dividido e dado aos medos e persas. O que isso nos diz sobre a fragilidade do poder humano? Naquela mesma noite, Belsazar é assassinado, e o reino babilônico cai nas mãos de Dário, o medo. É um fim dramático para um rei que se deixou levar pela arrogância e pelo desprezo às advertências divinas. O que podemos aprender com essa história? Aqui estão algumas perguntas para você refletir. Como você lida com o poder e a autoridade em sua vida? A história de Belsazar nos ensina que o orgulho pode nos levar à queda. Você está atento às mensagens que Deus pode estar lhe enviando? Muitas vezes, podemos ignorar sinais ao nosso redor, assim como Belsazar fez. Agora, queremos ouvir de você. O que você achou dessa história? Você já se deparou com situações em que ignorou alertas importantes? Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. Quer saber mais sobre histórias épicas como esta? Continue acompanhando o canal Histórias Bíblicas Ilustradas, onde desvendamos os mistérios da Bíblia de maneira clara e ilustrativa. Não perca os próximos vídeos.